Tudo bem, pessoal? Hoje vamos aprender a fazer um tapete usando fio de malha. O tapete não vai ser de tricô nem de crochê, vai ser feito num tear de papelão. Antes de começar, eu queria pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal, porque estamos começando agora e para que a gente possa sempre continuar colocando coisas novas e mostrar vários itens de artesanato, de reciclagem, de tricô, de crochê, tudo assim voltado para o artesanato, coisas que a gente pode fazer em casa, às vezes com materiais que já possuímos. Tá certo? Vou pedir então para se inscreverem, para darem esse apoio para a gente. Bom, aqui eu tenho 2 rolos de fio de malha, cada um tem 1 quilo e eles são de marcas diferentes. Assim, vai sobrar bastante fio de malha fazendo o tapete. Eu quis pegar 2 rolos fechados justamente para mostrar para vocês no final o que vai sobrar. Então aqui eu tenho 2 marcas diferentes. Essa aqui é a Tear Nobre e esse aqui o rosa, que é o azul. E esse aqui, o rosa, é o fio Andrade. Eu vou tirar os 2 do plástico e aí a gente continua. Vocês podem usar sempre o fio de malha que for da preferência de vocês, da marca que vocês gostam de trabalhar. Mas eu procuro sempre procurar um fio bem fino, no caso esse da Tear Nobre, ele é um fio bem fininho, vocês podem ver assim comparado com o outro. O Andrade, ele é bem mais fino que a maioria dos que a gente encontra por aí, mas assim mesmo ele é bem mais, a espessura dele é bem maior do que a do Tear Nobre, estão vendo? Ele é um fio considerado fino também, perto da maioria. Por que eu pego fios mais finos e um mais fino que o outro? Porque rende bem mais, vai sobrar bastante coisa. Às vezes a gente pega um rolo que tem também 1 quilo, mas o fio é bem mais grosso ou é bastante irregular e acaba que não rende. Acaba que a gente está na metade do trabalho às vezes e o fio já acabou. Então eu procuro sempre assim, tem esse aqui que é mais fino, um pouco, e esse outro um pouquinho mais grossinho, mas também é um pouco fino, né, comparado com muitas marcas. E eles são um pouco mais regulares também na espessura, né? Tem uns que ficam com muitos nós. Às vezes a gente pega algum rolo que tenha bastante nó nesses também, né? Porque a maioria é feito com resíduo têxtil. Mas eu prefiro assim porque o trabalho rende. E aí no final, quando a gente terminar, eu vou mostrar o que sobrou de cada rolo desse. A gente também vai precisar de um papelão para servir de base do tear. Mas antes eu queria só falar uma outra observação para vocês, que caso vocês encontrem só o fio de malha mais grosso, até com a espessura maior que essa, vocês também podem trabalhar, é só deixar um espacinho maior aqui no tear, entre aqui os cortes que a gente vai fazer. Eu vou mostrar agora para vocês como é, porque esse aqui é o que eu fiz para trabalhar com fio mais fino e que eu já usei para vários outros tapetes. Inclusive para um que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, que é um tapete que eu fiz usando roupas velhas, retalhos de roupas velhas, cortar camiseta, cortar vários tipos de roupas. Eu deixo o link na descrição do vídeo se vocês também quiserem ver. Esse outro tapete que eu fiz anteriormente, eu também usei esse mesmo papelão aqui. Tá certo? Então aqui, para o fio de malha, se vocês acharem aquele que é bem mais grosso, é só deixar o espacinho que eu vou mostrar agora um pouquinho maior. Então assim, ó, eu peguei um papelão, pode ser uma caixa, esse aqui era essas viseiras de colocar no carro para proteger do sol, que já estava bem estragadinha, eu cortei ela no tamanho de 64 por 41 centímetros. Mas esse papelão pode ser uma caixa, pode ser essas caixas que vem 12 litros de leite dentro, pode ser uma caixa que a gente pega no supermercado, pode ser qualquer papelão que vocês tiverem. Qualquer coisa que dê para abrir e fazer o formato do tapete. E o tamanho também, esse aqui é o tamanho que eu costumo usar. Mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Se quiserem fazer uma passadeira, por exemplo, que é mais comprida, pode cortar ele mais comprido, emendar, como eu emendei aqui, ó, um pedaço, porque esse aqui já estava bem velhinho, esse papelão. Pode emendar com uma fita adesiva. E uma observação que eu gosto de falar sempre é que essa altura aqui, ó,
Normalmente ela diminui um pouquinho, então é bom a gente deixar um pouquinho maior do que o tamanho que a gente quer. Tá certo? Eu tô usando aqui 41 centímetros, ele fica um pouquinho menor normalmente, se o fio de malha for muito elástico. Se a gente já deixar ele um pouquinho mais folgadinho, ele já fica um tamanho bem aproximado. E esse tamanho aqui, ele fica bem perto do que a gente colocar. Diminui talvez um pouquinho, mas normalmente ele fica um tamanho bem próximo. Tá certo? Então, o que eu fiz aqui para montar o tear? Primeira coisa, eu marquei aqui, ó, com uma caneta de 1 em 1 centímetro. E depois eu vim com uma tesoura e fiz um cortezinho em cada um deles. Eu vou só simular aqui, porque eu já, ó, eu vim aqui e fui cortando um por um. Aqui esse primeiro, aqui fiz só um cortezinho com a tesoura. Eu vou simular só pra mostrar pra vocês, porque eu já tinha cortado. Esse aqui é o mesmo que eu já usei. Ó, então ele fica soltinho assim, ó, as pontinhas. Estão vendo? Então, eu vou fazer de 1 em 1 centímetro até o final nessa borda maior, na parte de cima e na parte de baixo. Também marco de 1 em 1 centímetro e faço os cortezinhos. Aqui, se o fio for muito grosso, dá pra deixar 1,5 centímetro ou 2 centímetros, ao invés de ser de 1 em 1. Se ficar de 1 em 1, não vai ter como passar, né? O fio sendo muito grosso. Tudo bem? Essa lateral menor, eu não preciso fazer nada. Deixa ela assim como tá, não precisa cortar. Mesma coisa do outro lado, também não precisa cortar. Agora eu vou começar a montar o tapete e aí eu vou mostrar pra vocês como é. Eu vou começar com esse fio azul, porque ele é o mais fininho. Então, ele eu vou passar primeiro. Vou pegar uma pontinha, vou colocar aqui no primeiro cortezinho que eu fiz. Vou colocar ela aqui, passar ela pra trás. E aqui atrás, só para iniciar, eu vou colocar uma fita adesiva para ele não ficar correndo. Isso aqui depois a gente vai tirar. Ó, prendi com a fita adesiva, aí eu volto pra frente. Na frente eu vou esticar, vou lá no primeiro de baixo, coloco ele aqui no meio. Tem que cuidar para não ficar muito esticado, que senão depois ele encolhe bastante. Mas deixar ele esticadinho, né? Só não pode puxar muito. Deixa uma folguinha. Aí eu passo aqui por trás, ó, no primeiro. Ó, faço tipo um lacinho, coloca por trás. E vai lá no próximo. Essa aqui eu não tô cortando ela do cone, tá? Ela tá um fio inteiro. Aí eu vou lá do próximo. Eu passo aqui. Venho aqui por trás também, ó. Mostra aqui. E volta aqui pra baixo. E assim eu vou indo até terminar. Ó, vai lá no próximo, lá em cima. Faz a voltinha por trás aqui do cortezinho do papel. E vem pra baixo. Vou só passando o fio assim em todo ele. Vai ficando dessa forma. E atrás, onde vai passando, ó. Vejam como tá ficando, ó. Já coloquei mais ou menos a metade. Os fios, assim, um pouquinho soltos, né? Não tão esticados, mas a gente olhando assim, ele aparenta estar esticadinho, tá? Só não pode puxar ele demais. Então, aqui de 1 em 1 centímetro, né? Que foi o que eu marquei aqui com a tesoura. Já vou terminar agora, pra gente ver o acabamento ali na outra ponta, como é que fica a finalização na outra ponta, né? Não o acabamento ainda. Já coloquei agora em todo o tapete essa primeira camada do fio de malha. Ele ainda tá aqui no rolo. Agora, o que eu vou fazer?
Eu vou pegar a tesoura, cortar essa partezinha. Da mesma forma que eu fiz do outro lado, eu vou virar e prender com uma fita adesiva. Depois vai sair também, mas é só para firmar enquanto a gente não termina o trabalho. Então, ficou todo com a camada do azul. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha tanto que sobrou do azul. O azul eu não vou usar mais. Olha a quantidade, parece que eu nem mexi nesse rolo. Porque ele é bem fininho, então ele rende muito. Por isso que eu procuro sempre procurar os mais finos. Rende demais. Olha só o tanto que tem ainda. Então agora eu vou começar a fazer a camada do rosa, que ela é no sentido contrário, é nesse sentido. Esse fio rosa, a gente não vai trabalhar da mesma forma. O outro a gente não cortou ele do rolo. Ele ficou o tempo inteiro. Isso aqui é um fio só, não tem nenhuma emenda. Esse aqui, como ele vai no outro sentido, a gente vai precisar de tiras que sejam um pouquinho maior, porque a gente vai usar a pontinha depois para fazer a franja. Então, elas têm que ser um pouquinho maior para um lado, um palmo mais ou menos fechadinho assim para cada lado. Aqui, ó. Vou deixar esse pedacinho maior e no outro lado também. Vou passar o rolo aqui para trás. Aqui do outro lado também. A gente mede mais ou menos um palmo fechadinho assim, para ficar um pouquinho maior, para a gente poder fazer a franja. Então, eu corto a primeira. E as outras, eu posso medir por essa aqui e ir cortando. Primeiro eu vou cortar só duas, aí eu vou tramar a primeira para ver se o fio ficou legal e a outra eu já uso de molde para cortar. Se der certo, né? Porque senão a gente não perde o fio, o nosso fio de malha. Então, cortei aqui duas primeiro, só duas. Medi uma mais ou menos o tamanho. Se ficar um pouquinho irregular, não tem problema, o tamanho, que depois a gente pode emparelhar. Então, eu vou passar a primeira. Eu começo assim, ó. Comecei por baixo, aqui, ó. Tramando por baixo. A outra, a seguinte, eu passo o fio por cima. A outra por baixo. Eu vou alterando assim, ó. Passando uma por baixo e uma por cima. O tempo inteiro. Eu puxo aqui. Vou mostrar como tá ficando, ó. Passei aqui por baixo. Essa aqui, ele passou por cima do azul. Esse aqui, o rosa, passou por baixo do azul. Esse aqui passou por cima do azul. E assim eu vou indo até o final. Passando uma por baixo e uma por cima. Aí eu vou esticando. Deixar aqui do lado de cá a pontinha que eu marquei mais ou menos do palmo fechadinho, né? E aqui eu vou passando. Ó, esse aqui passou por baixo do azul. A próxima eu passo por cima, por baixo. Vou indo assim, vou alterando. Uma por cima, uma por baixo, até o final do tapete. Eu vou puxando aqui pra baixo, pra ajustar. Esse tapete é muito rápido e muito fácil de fazer. Ajustando. Sempre passando uma por baixo e uma por cima, até o final. Depois a próxima a gente começa invertido. Aí eu vou mostrar pra vocês. Se eu comecei a passar o fio por baixo, eu começo a passar por cima, pra ele ir criando a trama. Sempre ajustando aqui pra baixo, e já tá quase chegando no fim. Ó, aqui, terminei com uma por cima.
Então, essa pontinha aqui ficou um pouquinho maior que a outra. Posso puxar um pouquinho e ajustar. Deixar mais ou menos igual para os dois lados. Então, eu vi que deu certo essa minha tirinha desse tamanho. Agora eu posso pegar a outra que eu já tinha cortado, que era igual, e fazer a medida e cortar várias, e cortando várias do mesmo tamanho. Vou puxar o rolo aqui, ó. Agora eu vou cortando várias do mesmo tamanho, vou medindo o fio que tá do meu rolo do rosa, né? E vou cortando várias iguais. Que são as que eu vou passar aqui no tapete. Quantidade vai depender do tamanho do tapete do papelão, né? Que vocês estiverem usando como molde. Depois de pronto, a gente pode até contar quantas a gente usou aqui do rosa, né? Para essa marca de fio, que isso também vai variar conforme a marca. Se é mais grosso, se é mais fino o fio. Às vezes, se vocês usarem um fio mais fino, vai precisar bem mais. Ó, já tenho vários, eu vou cortar vários aqui. E agora primeiro eu vou fazer, antes de cortar os outros, eu vou começar a passar o segundo aqui para vocês já irem vendo. Ó, essa aqui, eu comecei a passar por baixo do azul. Então, a próxima, eu vou começar a passar por cima do azul. E vou sempre uma por cima e uma por baixo. Essa aqui por cima, essa aqui que era por cima antes, agora é por baixo. Sempre ao contrário da linha anterior. Vou puxar para ajustar, a gente tenta deixar as franjinhas aqui mais ou menos do mesmo tamanho, depois dá para cortar. Ela vai ficando ao contrário da que estava antes. Sempre uma por cima e uma por baixo, mas ao contrário, o que era por cima fica por baixo. A linha anterior sempre diferente, né? A gente faz a próxima ao contrário da que estava antes. Ó, estão vendo? E assim eu vou até o final. E agora eu vou passando até o final. Sempre vai ficando ao contrário, ó. O que era por aqui, essa aqui, o azulzinho ficou por cima e o rosa por baixo. Agora o azul tá por baixo e o rosa por cima. E vai sempre alternando. A próxima eu passo sempre ao contrário. Quando eu começar outra, essa aqui o rosa tá por cima, a próxima aqui o rosa vai ficar por baixo. E aí vai sempre passando uma por cima e uma por baixo até chegar no final de novo. Eu já tô chegando aqui no final. Então, o final foi a mesma coisa, ó. Essa aqui, o rosa, terminou por baixo e nessa o rosa termina por cima. As franjinhas, se elas ficarem um pouquinho de tamanho diferente, ó, igual essa aqui, que às vezes pega uma espessura um pouquinho maior em algum ponto, acaba ficando um pouquinho menor. Isso aqui não tem problema, porque depois a gente ajusta no final, no acabamento. Aí, sempre que eu passar todo o fio, eu vou puxando assim pra baixo, pra ajustar em toda a extensão. Vou começar mais um agora. Então, esse aqui, o rosa, começou passando por cima do azul. Então, o próximo começa por baixo. Ah, estão vendo? Então, agora eu vou passar mais alguns e eu venho mostrar pra vocês como tá ficando. Ó, já passei alguns fios aqui, vamos ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai ficando dessa forma. Sempre ajustando pra baixo aqui. As franjas, elas acabam ficando um pouquinho irregulares, que alguma a gente deixa um pouquinho para um lado, outra para o outro. E depois a gente ajusta todinhas elas, no final. Agora eu vou acabar de fazer o resto aqui pra cima. Aí quando tiver, assim, mais pra frente, eu volto pra mostrar como tá ficando. Vou passando mais tiras. Vou passar mais algumas aqui.
para poder mostrar, então, como vai ficar. Ó, sempre, sempre, sempre vai ser a próxima ao contrário da anterior. Essa aqui, ó, o rosa tá por baixo, nessa o rosa tá por cima. Eu vou continuar, então. E já já eu mostro para vocês como tá ficando. Eu tô continuando, tô quase chegando na metade do trabalho. Queria mostrar como tá ficando. Vai ficando um efeito bem bonito. E uma ideia também, para quem tem muito restinho de fio de malha em casa, é fazer cada uma dessas tiras menores de uma cor, usando todos os restinhos que tem em casa. Dá para fazer assim, ó, usar um branco, um preto, um vermelho, um verde, um azul, fazer todo colorido, fica bem bonito. Ou para quem tem muito, muito restinho, pegar todos os tons de azul, assim, azul marinho, azul claro, um azul celeste, vários tons do azul e fazer ele todo de retalhos de azul ou todo de retalhos de verde. Fica bem legal também. Eu assim que eu tiver mais retalho em casa, eu vou juntar e vou fazer um para postar aqui no canal. Mas por enquanto eu ainda não tenho muito retalho. Mas assim que eu tiver, eu vou querer fazer um para mostrar para vocês como fica bonito. Vou continuar então e já já eu mostro ele mais para frente como tá ficando. Ó, essa parte de baixo eu fiz mais ou menos até a metade, meio ao olho assim. E depois eu comecei a fazer de cima para baixo e ir colocando agora aqui sempre no meio. Porque eu acho que dessa forma ele entorta menos, senão ele começa a entortar aqui na ponta e chega aqui em cima ele tá bem justinho. Dessa forma eu acho que ele entorta menos, fica mais simétrico. Mas também quem preferir fazer reto, se conseguir deixando, só que eu acho mais difícil assim fazer ele sempre acompanhando de baixo para cima. Eu faço mais ou menos até a metade e depois eu venho daqui para cá, pro meio. Agora eu vou colocando sempre aqui no meio, ó. Vou passando aqui e preenchendo o meio de cima para baixo. Mas sempre do mesmo jeito, né? Alternando, que antes uma tava por baixo, começa a ficar por cima. Depois a gente vê esse acabamento aqui, como é que a gente vai finalizar. Vou preencher tudo agora. Quando chegar na última aqui, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, já coloquei essa parte de baixo. Aí depois comecei de cima para baixo. E agora falta aqui o meio, que falta só uma ou duas tiras. Agora eu já tô terminando essa aqui, vou colocar mais uma ou duas aqui, ó. E vai ficar completo já. Aí a gente já pode passar pro acabamento. Terminar essa aqui. Já vou fazer as próximas. Aí essa parte aqui, que é o principal do tapete, já vai ficar pronta. Sempre ajustando, a gente tem que sempre estar ajustando tanto esses quanto esses num sentido e no outro, né? Esses azuizinhos e os rosas, no caso. Agora eu vou terminar essa e vou passar as próximas, e aí quando ele já estiver fechadinho, eu mostro como ficou. Vou botar um pedacinho bem pequeno aqui no centro agora. Agora o tapete está todo preenchido. A gente já fez ele todo aqui, a parte principal, né, que é o tapete. Vai faltar só o acabamento. Eu vou primeiro falar para vocês o que vai ser o acabamento, depois a gente vai fazendo para ver como é. Bom, primeira coisa, aqui no cantinho,
nos 4 cantos, tá? Nesse canto, lá em cima, no outro canto e nesse canto aqui. Nós vamos pegar onde cruza o fio um com o outro, aqui, ó. A gente vai dar vários pontinhos, só para firmar bem. Vários pontinhos no mesmo lugar, com uma linha de costura mesmo, linha e agulha de costura. A gente só tenta pegar uma agulha de costura um pouquinho mais grossa, que fica mais fácil de trabalhar. Então, a gente dá vários pontinhos aqui. Aí a gente vai passando sempre a linha por baixo e dando um pontinho para marcar o lugar certinho onde vai ficar cada um deles. Tem gente que prefere dar nozinho assim de 2 em 2, dar uns 2 nozinhos, mas eu acho que fica meio repuxando assim. Prefiro essa técnica de dar o pontinho. A gente passa a linha por baixo, dá um pontinho em cada um, só na parte que tem a franja. Vai dando um pontinho em cada um aqui, ó, passando por baixo. Quando chegar lá no outro cantinho, vai dando pontinho, né? Um em um. Aí vários no mesmo lugar também, porque são os cantos. Aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, onde tem a franja. A franja, vocês estão vendo que, embora a gente tente cortar tudo igual, acaba ficando bem irregular. Às vezes deixa uma ponta maior para um lado, deixa menor para o outro, e às vezes o fio é mais grosso numa parte, mais fino na outra, então ela vai ficando bem distorcida. Então, depois de já estar costurado, a gente vai cortar a franja e deixar ela assim, toda do mesmo tamanho. É por isso que eu gosto de deixar sempre começando assim com um palmo, deixar ela bem grande, porque se der essa diferença, a gente ainda consegue ter uma franja no final. Então, a gente vai cortar a franja. Aí, depois de estar com os 4 cantinhos costurados, essa parte aqui maior a gente não precisa costurar, viu? Você não tem necessidade, nem embaixo. Aqui embaixo também não precisa. Depois de estar com os 4 cantinhos costurados, a gente vai virar e onde tinha a fita adesiva, a gente pode cortar o fio, porque ele já está costuradinho, tá? E depois disso, arruma a franja do outro lado, faz a mesma coisa do outro lado onde tem a franja e já está pronto. A gente pode soltar do tapete. Vai soltando as alcinhas aqui. Tá certo? Então, vamos fazer essa parte agora. Então, uma linha de costura com uma agulha. Vou começar aqui pelo cantinho. Dar vários pontinhos no mesmo lugar. Passar por baixo, né? Para o nó ficar embaixo. E sempre procurar costurar um no outro, ó, o azul com o rosa. Deixar um firme com o outro. Peguei a linha um pouquinho grande para poder passar até o outro lado com a mesma. Tentar fazer um pontinho bem discreto para não aparecer muito. Eu vou usar a linha assim um pouquinho mais clara para vocês poderem enxergar também. Mas daria para usar a azul ou a rosa, que ficaria bem melhor. Tenta dar um pontinho assim bem miudinho pro lado da frente, que aí não aparece muito. Aqui vários no mesmo lugar. Para deixar bem firme. Vou deixar ele aqui no papel ainda, que depois fica mais fácil da gente cortar a franja. Então, agora que eu já tenho vários aqui no mesmo lugar, vou passar por trás aqui da franja. Aí eu coloco esse próximo aqui bem no lugarzinho que eu quero que ele fique, bem do ladinho do outro. Aqui, ó. E eu vou dar um pontinho aqui, por baixo. Passo a linha por baixo, ó. Pegar os dois, sempre eu tenho que pegar os dois nesse pontinho, eu tenho que pegar os dois, o azul e o rosa, para ele ficar bem firmezinho. Um pontinho bem pequenininho.
só para marcar bem o lugar que eu quero que ele fique. Agora eu venho pro próximo. O próximo, o azul tá passando por cima. Aí, eu vou passar por baixo da franja de novo. Tem sempre que pegar os dois juntos. Onde faz o cruzamento, né? Do rosa com o azul. Onde elas se cruzam. E assim eu vou fazendo com todas. Eu vou colocando elas e elas vão ficando bem certinhas no lugar, ó. Onde tem que ficar. Até o restante já vai se endireitando assim pro lugar que tem que ficar. Agora eu vou passar toda essa linha aqui. Cada uma eu coloco ela certinha assim, ó. Vou medindo com a anterior. Costurando. Só nas laterais que tem a franja. Eu vou terminar lá e aí eu volto para mostrar para vocês. Eu já passei um pontinho agora em cada um deles, sempre observando o que vai ficar por baixo e o que vai ficar por cima. E agora, quando eu chegar aqui nesse, que é o do canto, eu pego também junto com o azul que tá lá embaixo e dou vários pontinhos no mesmo lugar. Mesma coisa que eu fiz na parte de baixo. E depois que eu terminar esse lado, a gente faz a mesma coisa do outro lado. Agora eu já passei a costura em todos os cantinhos, né? E um pontinho em cada uma das franjas, nos dois lados. E agora eu posso começar a emparelhar a franja, que por mais que a gente tente cortar todas do mesmo tamanho, elas ficam bem irregulares, porque o fio de malha às vezes é maior, é mais grosso numa parte, mais fino na outra, ou a gente deixa mais esticado num canto do que no outro. É por isso que eu gosto sempre de começar com ele, assim, bem grande, né? Deixando um palmo, porque aí a gente tem certeza que pelo menos um pouquinho de franja vai ter. Até ficar mais bonito, mais curtinho, ó. Eu vou cortar mais ou menos desse tamanho, que é o tamanho das menores que ficaram. Então agora é só ir cortando com a tesoura. Dá para cortar também depois que já estiver fora do papelão, mas eu acho mais fácil assim, que ele fica mais esticado. Fica mais fácil da gente ver o tamanho e cortar. Então, eu vou cortar toda agora. Depois a gente vai ajustando, ó, as que ficaram maiores ainda. Vou cortar toda e mostro para vocês. Franjas todas cortadas, dos dois lados, nessa ponta e na outra. Agora, o próximo passo, a gente vira. Onde tinha fita adesiva, como o cantinho já tá bem costurado aqui, o azul com o rosa aqui do cantinho, né, que eu dei vários pontos, eu já posso pegar essa pontinha aqui e cortar. E já soltar aqui. Já tá solto. Depois, se eu quiser, eu posso até dar um pontinho aqui pra dentro, pra ele não ficar tão saltadinho assim, mas não tem problema. É pra ficar assim mesmo. Eu vou cortar do outro lado também. Aqui. Já soltou. E agora, eu posso soltar todas essas alcinhas aqui. Posso vir soltando aqui, ó. Todinhas. Essas que estavam aqui do lado, ó. Solto todas dos dois lados. Agora que tá totalmente solto, a gente só dá uma puxadinha pra ajustar. Pra não ficar aqui, ó, porque vai ajustando o cantinho, ele vai ajustando direitinho, só dando uma puxadinha assim, ó. Então, o tapete ficou pronto. Então, só pra gente recordar, do azul aqui, eu usei um fio sem cortar, passei várias vezes no tear. Um fio único, sem cortes. Esse do fio de malha rosa, eu usei 51 tiras para passar no outro sentido. Gostei bastante dessa combinação de cores. O tapete é muito fácil de fazer. A gente não precisa de muito material.
Sobrou bastante quantidade de fio de malha, porque ele não é um fio grosso, né? O rosa é um pouquinho mais grosso que o azul, mas mesmo assim sobrou bastante dos dois. Então, eu espero que vocês tentem fazer em casa e que gostem desse trabalho. Até a próxima!